educação física, paciente paliativa desde 2012 com câncer de colo metastático, moradora da casa paliativa, por meio da qual teve participação no livro Contém Esperança, Histórias sobre viver e conviver com uma doença grave. Gosta de falar e luta para quebrar tabus em torno dos cuidados paliativos, para consolidar a sua existência e de outras nas instituições de saúde e na sociedade, bem como para conscientizar do poder que eles exercem na vida e na qualidade de vida dos pacientes. Dona do perfil @VidaAvivida no Instagram, mostra diariamente que o diagnóstico não a define, que é possível ter vida vivida, sem foco na cura, ser plena, feliz e viver milagres diários apesar do câncer. Seja bem-vinda, Maria. Linda! Meus agradecimentos a todos que estão aqui e assistindo de casa, e também ao IOP e equipe, que eu já costumo até dizer que é a minha casa. Já teve dias que eu fui no dia 2 vezes no IOP, ou então em 2 unidades do IOP. Então, eu conheço muito bem. Bem, eu descobri o câncer em 2012, com 46 anos. Essa doença, eu falo, é câncer mesmo. Essa doença é considerada tão maldita e fatal pela nossa sociedade, que não escolhe raça, idade, sexo, etc. Com essa idade, nesse ano, eu tinha muitos sonhos para realizar. Eu estava para me aposentar, meu filho caçula já estava na faculdade, e eu e meu marido, para realizar o grande sonho da nossa vida. Não era um sonho hipotético, era um sonho que nós, a vida inteira, nós trabalhamos, já tínhamos lugar para morar, que era o sonho de viver na praia. Mas a vida é surpreendente. Nesse momento de desespero, nesse momento de medo e também até de vergonha, pois eu sou uma professora de educação física. Eu passei quase 30 anos em escolas ensinando qualidade de vida, mostrando que era importante para os professores diariamente. Eu dizia, vamos fazer movimento. Essa é a garantia que futuramente nós vamos poder nos levantar sozinhos do vaso. Que nós vamos ter autonomia. Então, eu tive também essa vergonha, pois eu sempre dizia, eu não fumo, eu não bebo, eu pratico esportes, eu capricho na alimentação, eu vou ao médico. Então, como eu me apresentar diante de todos? Mas foi no silêncio, com Deus, segurando firme na mão de Deus, que eu resolvi que eu ia retratando uma maneira bem simples, rasa, imatura da nossa sociedade. Eu disse para mim mesmo, eu vou vencer o câncer. Muito bem. Atualmente, o meu câncer primário é o de colo. Atualmente, eu estou com progressão, eu estou com metástases no peritônio, nos pulmões, nos ossos e também no mediastino. Eu já passei por mais de 100 quimioterapias, já fiz diversos procedimentos, cirurgias, exames diários. A emoção.
enfim, apesar de todos esses obstáculos, eu não deixei de realizar meus sonhos. Mesmo assim, eu já fiz várias viagens, conheci vários estados, conheci vários países, eu vi meu neto nascer, escrevi uma parte de um livro, fui a muitas festas, shows, adoro. Inclusive, recentemente, eu fui batizada como a deusa da celebração pelas minhas amigas paliativas, que estão aqui, e inclusive a minha Dinda, que são essas. Então, eu tive dificuldades, sim, para realizar esses sonhos. Teve viagens que eu fui tomando 6 Imosex por dia. Em outras, eu fui tomando 4 tramais. E teve viagens que eu fui tomando opioides. Mas isso não limitou a minha visão de ver felicidade nas pequenas coisas. Afinal, o câncer, ele não me define. O câncer, ele não apaga as minhas características e nem a minha vontade de viver. Eu sou assim. Em 2016, eu tive o prognóstico da recidiva. Nessa época, devido aos efeitos colaterais constantes e difíceis que eu tinha, eu até pensei em desistir. Mas justamente nessa hora, eu troquei de médico. E essa médica, com um olhar humano, compassivo para a minha condição, eu também, pensando nos meus filhos, olhando nos olhos deles, pois eles são a coisa mais valorosa que eu tenho na minha vida. E também pensando no meu neto que ia nascer, eu resolvi que daria continuidade com esse tratamento por mais um tempo. Eu ia tentar e eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer valer a pena esse tempo que eu teria. E assim, reunida com a família, nesse momento, nós também descobrimos que a morte estava perto, que nós, todos, cheia de vida essa mulher. Nós descobrimos que nós todos íamos morrer. Então, eu dei continuidade. Logo em seguida, frequentando redes sociais e amigas que tinham câncer, eu comecei a ver com frequência a palavra paliativas e cuidados paliativos. E lógico, vi que eu me encaixava nesse perfil. Eu tinha uma doença crônica e que também não tinha cura. Sendo assim, eu me dirigi à minha médica, pois eu não via escrito em minhas fichas que eu era paliativa. E nenhuma das instituições que eu passei para fazer quimioterapia, eu não vi escrito cuidados paliativos em lugar nenhum. Então eu perguntei, doutora, eu sou uma paciente paliativa? Ela falou assim, você é uma paciente paliativa? Eu fiz uma outra pergunta, por que não vejo escrito em lugar nenhum na minha documentação que eu sou a paciente paliativa? Ela me respondeu, porque o paciente paliativo ainda é confundido com o paciente terminal. E clínicas e médicos têm medo dessa palavra, pois pode afastar os pacientes do local de tratamento. Então, a partir dessa data, eu vi que eu precisava trazer uma mudança. Do local onde eu estava,
melhores condições de vida. Então, em 2020, eu escrevi uma carta para a direção do IOP. Então, diretor, nessa carta, eu pedia, primeira mudança em relação ao sino, pois aquele objeto, penduradinho para muitos, não quer dizer nada. Porém, eu conheço gente que morreu com vontade de bater aquele sino. Eu conheço gente que tem fobia de ver aquele sino na frente. Então, eu queria que todos tivessem esse direito. Segundo pedido que eu fiz foi em relação aos ciclos de palestras que tinha na clínica, pois nunca eu vi nada para pacientes paliativos. Nunca estava presente. Para mim, é ruim, pois eu quero existir no local em que eu estou. Eu também aleguei nesse pedido que eram importantes as mudanças, pois os pacientes paliativos aumentam a cada ano, na medida em que a ciência avança e aumenta o número desses pacientes e, consequentemente, trazem dinheiro para as clínicas de tratamento. Pois bem, dessa primeira vez que eu fiz esse pedido, eu não obtive nenhuma resposta, né? Mas, em 2022, eu tive a felicidade de participar do Conselho Consultivo da clínica. E dessa vez, eu reivindiquei e eu fui ouvida. Então, o sino na clínica agora é para todos. Pacientes paliativos poderão escolher um motivo. Eu escolhi bater o sino no meu aniversário de tratamento, mas também poderão escolher ao término de um protocolo, ou então com resultados de exames bons. Todos aqui sabem o que envolve naquele tilintar do sino, né? Todo mundo se reúne, tem homenagens, tem bexiga. Então, o paciente paliativo. Agora, no IOP, ele vai poder bater esse sino. Segundo pedido foi que os cuidados paliativos estivessem presentes nos ciclos de palestras. Então, eu estou presente aqui hoje. Segundo, já tem a promessa que ciclo de palestras de 2023, os cuidados paliativos estarão inclusos. E olha que eu já ouvi que tratamento para quem tem câncer é tudo igual, cuidados paliativos. Poxa, né, gente? Tem muita diferença. Tratamento que vai lá para ser curado e o tratamento que não tem cura, que vai precisar da clínica a vida inteira. Quanto mais ele conseguir ir, melhor. Então, o que ele vai precisar? De vínculo, de conversa compassiva, porque às vezes a dor não é física, a dor é na alma. Então, eu preciso de uma pessoa que esteja lá para me apoiar naquela hora. Então, eu fiz esses pedidos de mudança. Aí, muitas vezes, ali no IOP, eu falo que os enfermeiros, eles são anjos sem asas, porque eles me conheciam. Quando eu chegava, que eu usava o difusor e eu passava mal daquilo, eles já corriam me colocar para retirar o difusor e eles perguntavam: você quer fazer um soro para se sentir melhor? Eu não queria, eu queria ir embora bem logo, eu queria sair daquela clínica, me livrar daquele difusor, né? Mas nunca deixaram de oferecer um atendimento bom e olhando nos olhos. Teve uma vez que eu tive um problema de alergia com medicamento, eu nunca me esqueço. Eu fazia aqui no leito, porque eu tinha que fazer a dessensibilização,
Então eu ficava o dia todo. Esse também foi um diferencial que eu fui para o IOP, que tinha leito. Então eu ficava o dia todo. Teve um dia eu tive uma alergia, além do enfermeiro que ficou olhando para mim, tinha um médico no balcão, que de lá ele ficava olhando a minha reação, né? Até que eu fui mandar de ambulância para o hospital, né? Assim, com competência, técnico, com amor e com carinho. Então eu quero dizer que eu existo no IOP. O paciente paliativo, ele existe, ele é dentro do IOP. Muito bem. Essa mudança eu comecei também nas minhas redes sociais, pois as pessoas também têm que saber essa diferença do paciente paliativo e do paciente terminal. O paciente paliativo, ele tem vida. Então, eu comecei a postar, a motivar. Eu ia fazer quimio, eu fazia uma dancinha, mas eu escrevi um texto. Mas eu via que a maioria não lia o texto. A maioria escrevia assim para mim: olha, hoje eu cheguei em casa pé da vida, cansado, mas quando eu te vi dançando na quimioterapia, eu até me arrependi. Ou então, pacientes que diziam: olha, eu tenho uma depressão, mas te vendo fazendo tudo isso na sua condição, eu tenho que me esforçar, pois não que eu esteja feliz por isso, mas o seu estado é mais difícil do que o meu. Então, na minha página, eu tenho lá 26, quase 27 mil seguidores. Eu faço live com médico, com enfermeiro, que fala assim de diversos assuntos. E mostro a minha motivação, né? Porque eu gosto de viver. Eu não sei dizer da onde que eu tirei toda essa minha força. Mas a minha iniciação mesmo nos cuidados paliativos foi quando eu conheci a Casa Paliativa. Casa Paliativa, que foi fundada pela doutora Ana Cláudia Quintana e pela Ana Michele. Quando eu entrei nesse espaço, eu pude dividir experiências, alegrias, tristezas com gente como eu, com pessoas que estavam passando pelos mesmos momentos. Também nesta casa, eu tive muitas aulas online. Hoje em dia já tem a Casa Paliativa Física em São Paulo. Eu tive muitas aulas, muitas oficinas, clube de livros. Aliás, foi numa dessas oficinas, uma oficina de escrita afetuosa. Foi dessa oficina que nasceu o nosso livro Contém Esperança, onde eu e mais 45 pacientes paliativos escrevemos nossas experiências, nossos amores. Tem tudo muito lindo nesse livro. Tudo que a gente podia ter dentro de mais bonito naquele momento, nós colocamos. Eu sou uma dessas autoras, tem outras aqui nesse momento. Então, foi assim uma honra. Essa casa tem me proporcionado muita alegria, na medida que eu tenho convivência com pessoas com o mesmo problema que eu, com paciente crônico, né? Então, eu insisto também para que esse encontro de pacientes paliativos exista, seja propiciado. É difícil? Porque a gente lida com a morte, todos nós lidamos com a morte, né? Mas, eventualmente, nós perdemos um amigo. Mas também na casa paliativa, quando acontece isso,
nós temos um psicólogo de apoio e que em nenhum momento nos deixa. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que a casa paliativa é a cereja do bolo da minha vida. Com todo o câncer, as minhas dificuldades, obstáculos, eu tive que ressignificar a minha vida. Eu corria 10 quilômetros, claro, não ia correr, eu passei a andar. Eu adorava fotografar com câmera, material, horas. Então, eu vou fotografar com celular. Também tive que mudar no aspecto físico. Como vocês percebem, antigamente, cabelão, corpão, eu gostava também de uma boa forma, tal. Então eu mudei. Eu sou vaidosa, mas eu não digo que eu classifico essa vaidade como autocuidado e autoestima que eu tenho. Então, isso é essencial. Em relação aos meus cabelos grisalhos, eu já ouvi assim, alguém me diz, uma amiga, que imagine, quando passar tudo isso, você vai pintar o cabelo de novo? Acho que não é bem amiga, porque não sabe que eu sou paliativa ainda, tanto que eu falo nisso, né? Ou então a outra me diz, se eu estivesse na mesma situação que você, eu até deixaria o meu cabelo grisalho, porque eu conheço lá alguém que deixou, ficou parecendo que tinha 70 anos. Aí essa eu respondi, eu disse, mas eu conheço quem pinta também, parece que tem 80. Né? Quando eu disse que eu signifiquei minha vida, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a pintar, pois aqueles efeitos da quimioterapia, eu percebi que eu poderia ajudar, né? Dar uma mãozinha ali para passar da melhor forma possível. Eu faço yoga, meditação, eu faço aula de inglês também. Teve uma pessoa também que me perguntou, por que você faz aula de inglês se você tem uma doença crônica, né? Quer dizer, não vai viver muito? Respondi, quero chegar no céu falando inglês. Quem sabe eu vou ter um privilégio, eu vou ser mais chique falando inglês lá, e por aí vai, né? E aí não faltam, para nós paliativos, as palavras bélicas, né? Batalhadora, guerreira, você vai vencer. Eu não estou em guerra, eu só quero viver um pouco mais. Aí tem aquelas com receitas mirabolantes, né? Bicarbonato com limão, 3 litros de suco de graviola, pílulas milagrosas, e terminam assim, contando o caso de quem tinha o mesmo tipo de câncer que eu, e diz assim, perdeu a luta para o câncer. Tem muita gente que faz isso. Aliás, é o que nós mais vemos nos meios de comunicação, se referir a alguém que passou por tratamentos difíceis, mas que lutou para viver mais um pouco como os seus. Aí acabam com a gente. Perdeu a luta para o câncer. Né? Não deu nada. Não tem nem como responder. A pessoa não faz isso por querer. É falta de conhecimento. Né? Eu aprendi a lidar com tudo isso com mais paciência. Então, por isso, eu insisto em falar em cuidados paliativos, em como se dirigir a quem tem uma doença crônica. Nós temos que quebrar esse tabu. Nós temos que mudar esse jeito da sociedade. Nós que estamos vivos, nós queremos ser. E o jeito que a gente tem
de mudar, de quebrar tabu, é falando. Falando muito, levando conhecimento, espalhando a nossa existência, mudando que é possível sim viver com o câncer, apesar do câncer. Uhul! Eu me sinto plena, com a espiritualidade muito mais fortalecida. Passei a ser uma agregadora assim, familiar, criando laços e fortalecendo. Gosto de deixar bem claro que nós, familiares, sabemos da nossa história e devemos fazer de tudo para que permaneça. Me sinto plena, pronta. A minha família sabe dos meus desejos. Eu tenho testamento vital. Eu sei que não vou ficar no fim do corredor. Não vou ficar numa sala vazia, solitária e ligada a aparelhos se eu morrer de câncer. Vai ser um dia que eu vou celebrar a minha vida com a minha família e amigos íntimos. Esse será o meu grande dia. E eu sei que a minha alegria e vontade de viver vai estar imortalizado em cada um deles. E para finalizar, eu vou plagiar a minha amiga Ana Michele. Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou contar um segredinho para todos vocês que estão aqui. Todos vocês vão morrer. Trate de cuidar bem da sua vida, com muito carinho, e de fazê-la bem vivida. Obrigada.